A depressão, a tristeza, a ansiedade tem tomado conta da vida de tantas pessoas. Aliás, dizem que a depressão é uma doença do século. As farmácias que mais vendem são antidepressivos, calmantes. Por quê? Porque é um estado preocupante que tem atingido as pessoas. Quem sabe você que está acompanhando a programação, você é uma pessoa depressiva. Você é uma pessoa ansiosa, você não dorme. Você é uma pessoa triste, angustiada. Você tem crises de pânico. Você tem crises. Você passa a madrugada toda acordada. Você fica madrugada. Você dorme 1 hora, 2 horas, acorda, já não dorme mais. Ou quem sabe você só dorme quando o dia já fica claro, 5 horas da manhã, mas tem que trabalhar, logo em seguida dorme 1 hora, 2 horas, já tem que levantar para poder trabalhar. Quem sabe assim é a sua vida. Assim é a sua vida. Uma vida de tristeza, uma vida de angústia, né? Uma vida de angústia. E pessoas que tiveram essa depressão já disseram que a dor é tão profunda que eles sentiam vontade de arrancar o coração fora. A dor era muito grande, uma tristeza muito grande, não fora, mas dentro. Dentro, uma coisa que não se explica. Talvez é isso que acontece com você. Você diz assim, eu não sei explicar. É uma tristeza tão dentro da minha alma, é uma angústia tão dentro. Eu já tenho me consultado com psiquiatras, psicólogos, e a única coisa que eu tenho feito é tratamentos com calmantes, mas a verdade é que a minha situação pouco tem mudado. Eu vou falar para você o porquê. Porque isso é uma doença da alma. Você crê que nós temos um corpo, uma alma e um espírito? Então, a nossa alma é o sentimento. Quando a nossa alma está doente, no caso a depressão, a angústia, a alma está triste, a alma está angustiada. Então não há como tomar remédio para a alma, o remédio é para o corpo. Não há como tomar medicamento para a alma. A única coisa que pode acalmar a alma não é um calmante, e sim a presença de Deus. Aí você vai dizer, o que eu tenho que fazer? Aí mesmo na sua casa, levantar as mãos para os céus e entregar a sua vida a Deus. Colocar a sua vida, meu Deus, toma minha vida nas tuas mãos. Eu creio em ti. É a única maneira de você mudar. E eu vou provar isso para você com um testemunho agora da Sandra. A Sandra era assim como eu falava a você. Uma pessoa depressiva, uma pessoa vazia, uma pessoa triste. E ela mesma chegou a perguntar a Deus o que ela fazia viva. Ela não entendia por que eu não morro. Porque a tristeza era muito grande. Não havia uma explicação. Mas ela conseguiu vencer. Acompanhe a história da Sandra. Eu sentia um vazio muito grande. E a vida para mim deixou de fazer sentido. Eu era uma pessoa muito depressiva. Eu tinha ataques de pânico, tinha ataques de ansiedade, chegava a me isolar no quarto, mesmo em relação aos meus familiares, à minha filha e ao meu marido. Eu não conseguia estar na presença deles porque tudo me incomodava. Eu dizia na altura tipo que doía a alma. Eu saía de casa, se não podia ir a um shopping, andar numas escadas rolantes, elevadores nem pensar, porque eu ficava em pânico completamente. Quando eu andava no carro, se eu tivesse que parar, seja em algum semáforo, seja em algum cruzamento, se eu tivesse que parar o carro na rua, a minha vontade, o meu coração começava a bater forte, começava logo a ter ataques de pânico e a minha vontade era abrir o carro e fugir. E eu, como não sabia o que é que estava a passar comigo na altura, pensei que não estava bem da minha cabeça e procurei um neurologista. Quando eu procurei um neurologista foi aí que ele detectou que eu estava com depressão. Eu, por
perguntava muitas vezes o porquê de eu estar a passar por aquilo e o porquê de eu estar viva. Porque se eu estava viva para estar assim, porque eu não tinha vontade de nem sair do quarto. Porque a minha filha nessa altura era pequena, tinha 3 anos e simplesmente ela incomodava-me e eu pensava assim, mas ela não tem culpa. Não é? No fundo ela estava ali, estava a tentar falar comigo ou vinha à minha beira e eu pedia sempre para ela sair e depois vinha sempre aqueles remorsos, não é? De dizer assim, ela é uma criança, ela não tem culpa de nada. No fundo eu também evitava estar presente, estar na companhia dela e na do meu marido. O meu marido tentava-me fazer de tudo, perguntava o que é que eu queria, perguntava o que é que eu precisava e eu só queria que me deixassem quieta. Só queria estar isolada de todos. E eu era uma pessoa que era muito comunicativa, que gostava de estar em grandes grupos, que gostava de falar com pessoas e naquele momento, quando eu tomei a consciência realmente quem era a Sandra daquela altura, a Sandra quando estava depressiva, bati no fundo do poço porque eu não conseguia sair. Era assim, o que é que eu posso fazer para sair desta situação? Se eu já procurei o médico, se o médico já me deu medicação, se a medicação não me está a fazer efeito, o que é que eu posso fazer? Eu conheci a Igreja Universal através da minha mãe, porque ela já frequentava e ela convidava-me para vir e eu dizia sempre que não, mesmo nessa altura, quando eu fui ao médico, ao neurologista, e ela aproveitou essa altura para me reforçar o convite, e eu negava sempre, até ao dia que eu disse, não, eu tenho que ir. Se os medicamentos não me estão a ajudar, se os médicos não me estão a ajudar, eu tenho que procurar ajuda. Eu só tive um pensamento quando entrei aqui e comecei a assistir à reunião, eu disse assim, é aqui. Foi só esse pensamento que veio à minha cabeça, é aqui. Não sei explicar porquê, mas a partir desse dia para a frente foi gradual, as coisas foram acontecendo e eu comecei, o meu primeiro dia foi logo uma sexta-feira e eu comecei logo a entender a importância de vir ao domingo. Depois, pouco tempo depois, eu comecei-me a perceber que já não tinha os ataques de pânico. Porque foi tão... As coisas foram acontecendo porque não foi nada forçado. E eu eu já não estou com ataques de pânico, eu já não sinto aquela tristeza que sentia. Foi tudo melhorando na minha vida. Quando eu ouvi falar do Espírito Santo e foi apresentado que quem tinha o Espírito Santo deixava de ser triste, deixava de sentir o vazio, que ele é que nos ia preencher, porque o vazio que nós sentimos, que as pessoas sentem, é a falta do Espírito Santo. Então eu disse, então eu quero. Porque se eu sinto este vazio, se eu estou a passar por isto, se é a falta desse Espírito, então eu quero esse Espírito. Eu ouvia a palavra do homem de Deus e fui analisando tudo aquilo que ele falava e eu identificava-me. Pessoas que eu tinha que pedir perdão, eu pedi. Tudo aquilo que eu via que estava dentro de mim, eu era uma pessoa que dizia muitos palavrões, eu deixei de dizer palavrões, era uma pessoa que eu mentia, eu deixei de mentir, tudo aquilo que era falado no altar e que a mim me tocava e dizia assim, não, eu sou assim, eu faço isto, eu deixei de fazer. A Sandra foi-se anulando. Eu anulei as vontades da Sandra. No dia que eu recebi o Espírito Santo, eu senti uma paz inexplicável. Mas na altura eu não identifiquei logo que tinha recebido o Espírito Santo. Alguma coisa em mim mudou e depois eu comecei a ver nas minhas atitudes. Coisas que eu era assim, eu era nervosa, eu era assim, e agora nada disso. Os frutos do Espírito Santo, eu comecei a vê-los na minha vida. E aí sim, pronto, mesmo com a minha família, com a minha filha, com o meu marido, tudo mudou. E eu antes de receber o Espírito Santo era uma Sandra triste, uma Sandra vazia, sem motivos para viver. E depois de receber o Espírito Santo, eu hoje sou uma Sandra que tenho alegria, quero viver, quero passar essa alegria para as outras pessoas. Eu dedico-me hoje à minha família, coisa que quando eu estava com a depressão não tinha tempo, nem queria a presença deles, e hoje sim eu quero a presença deles. Eu tento ser uma mãe para a minha filha que, pronto, uma mãe, nunca digo uma mãe exemplar, porque não há uma mãe exemplar, mas que ela veja em mim uma referência. Tento passar a fé para ela. Em relação ao meu marido, em relação ao meu casamento, também tenho um casamento abençoado.
Hoje em dia, sim, eu tiro tempo para a minha família, eu tiro tempo, eu dedico-me a eles e eu sou uma Sandra completamente diferente. E hoje eu agradeço a Deus por tudo que Ele fez na minha vida, que foi através da Igreja Universal que eu o conheci, porque sem Ele hoje eu não existia. Sem Ele hoje eu tenho a certeza que não estaria aqui. Por isso eu agradeço a Ele todos os dias da minha vida e a maior prova do meu agradecimento é obedecer à palavra dEle, obedecer à vontade dEle e servi-lo. Se a Sandra venceu esse problema que para muitos não tem cura, que é a depressão, por que você não pode vencer também? Claro, isso passa por você abrir a sua alma, o seu coração, para que Deus entre dentro de você. Não é dizer eu creio em Deus, não é dizer eu acredito em Deus. É você entregar a sua vida a Deus. Meu Deus, faça morar dentro de mim. Eu quero fazer a sua vontade e não a minha vontade. Quando nós nos entregamos a Deus, eu dou um passo em direção a Deus, Ele fica de braços abertos me esperando. Aí acontece na minha vida o que aconteceu na vida da Sandra. Há uma mudança que não tem explicação também. Depois vão se perguntar como que ela venceu a depressão. Foi através do Espírito Santo, do poder de Deus. Tem tantas pessoas que se suicidam por causa da depressão, não é verdade? Pessoas que suicidam, outras tentam suicídio, outros não tentam, mas pensam no suicídio, porque a tristeza é muito grande. Mas você aí aprendeu. Se você conhece alguém com depressão, com ansiedade, fale para ele assim, olha, tem solução sim, para Deus tem solução. Para o homem pode não ter, mas eu vi um testemunho e ela conseguiu vencer, exatamente como você está. Então, meu amigo e minha amiga, só depende de você. Eu faço um convite a todos vocês, hoje, quarta-feira, que você esteja aqui no Luxemburgo, em um dos nossos centros da CEI, aqui no Luxemburgo, que é a Igreja Universal. Mas, em francês, na porta, é escrito Centro da CEI. Você que vive no Luxemburgo, vive ao redor do Luxemburgo, as reuniões são feitas em português. Em português. Você que vive na França, você que diz assim, eu vim de Portugal, estou aqui no Luxemburgo, próximo. Você que veio de Portugal, do Brasil, você que veio de Angola, Cabo Verde, há muitos cabo-verdianos, né? Guinenses. Então, as reuniões são feitas em português, aonde você pode, então, participar, tá bem? A nossa sede fica bem no centro do Luxemburgo, no número 4 da Praça de Estrasburgo. Tá bem? Aonde nós estaremos com vocês nesta quarta-feira, às 10 da manhã, às 3 da tarde, às 18 horas e às 19h30. Como também, para mais informações, você pode ou ligar para o nosso número de SOS que está passando e perguntar onde há uma igreja mais próxima, ou você entrar no site centrodakei.lu, tá bem? Nós vamos acompanhar agora relatos de pessoas que têm participado todos os domingos pela manhã, trazido uma garrafa com água, né? Vamos acompanhar esses relatos. Senhora Glória, quais os problemas que a senhora tinha antes de fazer o tratamento? Era dor de cabeça, depressão, esgotamento, não tinha vontade de viver, andava pelos cantos, qualquer coisa, chorava, andava sempre a chorar. Mais ou menos quanto tempo tinha essa dor de cabeça? Lá para volta de 8 anos. 8 anos com essas dores de cabeça. E a senhora bebeu da água e determinou a cura? Sim. Desde que eu entreguei tudo nas mãos de Deus, as coisas mudaram. Está curada hoje? Sim, hoje em dia sinto-me bem, durmo bem à noite, levanto-me bem para ir trabalhar, ando bem durante o dia. E a senhora ficou livre daquelas dores de cabeça, daquele nervosismo, livre de tudo? Quando andava tomava medicações de depressão. O médico dizia que eu não podia parar de tomar a medicação, mas desde que eu entreguei a minha vida nas mãos de Deus, desde esse dia deixei de tomar a medicação, nunca mais, até hoje, nunca mais. Já vai para 10 anos quase. Sim. Está curada a depressão? Sim, totalmente. Deixei de tomar antidepressivos, já não estou a tomar depressivo, nem comprimidos de dor de cabeça, nem nada. Quais os problemas que você tinha, Neide? Então, pastor, eu tinha problemas de depressão, ouvia vozes, via vultos e também eu tinha muita raiva, eu era muito agressiva. Então, mediante o uso da água, tudo isso passou, mediante a minha fé. Como que era essa depressão? Quais os pensamentos que você tinha? Então, era pensamentos de morte.
Ou seja, eu sempre vinha pensamentos para eu me matar, me jogar na linha do comboio. Tudo isso fazia parte da depressão que eu tinha. E mais ou menos ficou assim quanto tempo, Ney? Foi uns 5 anos, pastor. Chegou a tomar medicação? Sim, muitas medicações ao ponto de parar no hospital, mas nada disso resolvia. Quer dizer, mesmo tomando medicação forte, Medicação forte. não tirou aquela depressão. Não tirou. Os médicos justamente davam um remédio chamado de taxa preta, até para louco, porque também queriam me colocar no hospício. Porque eu falava para eles que via bichos e tudo mais, mas como eles não compreendem, né, não acreditavam, então achava que eu era louca. Aí por isso me dava comprimidos. E como que você usou a água? Então, pastor, mediante uma revolta, né, através da minha fé, eu falei com Deus que, mediante o uso da água que eu fiz, que através da minha fé, que era para eu ser curada de tudo isso. E foi isso que aconteceu. Hoje sou livre, curada, liberta, graças a Deus. Você pode falar para quem está lá do outro lado, Neide, com depressão também, ouvindo vozes, vendo vultos, se calhar até pensando na morte, que se fizer esse tratamento, se tomar essa atitude, fica livre. Fica livre, sim, Senhor. Então, eu como fui uma pessoa depressiva, falo também para os que são depressivos, que a cura, que muitas das vezes que nós passamos por depressão, nós pensamos que não há cura, mas há cura. E também nós temos que fazer a nossa parte, mediante a nossa fé. Aí Deus também fará a parte dele. Há uma alegria dentro de nós por vermos tantos testemunhos. Isso prova que Deus não mudou, né? Que o mesmo Deus que atuava ontem, atua hoje também. Ou seja, muitos dizem, milagres não existem mais, isso é coisa do passado. Bom, isso é coisa de quem crê. Porque a Bíblia diz, os sinais acompanham aqueles que creem. Não é que milagre é coisa do passado. É que hoje muitas pessoas não creem. Se você crê como eu creio, então milagres é possível, porque Deus é o mesmo. Ou você acha que Deus envelheceu? Você acha que Deus já é um idoso, que Deus, ou que na verdade não é aquele Deus, mas é outro que está lá? É o mesmo. Ele é o mesmo Deus de ontem e de hoje. Ele é o mesmo. Então, meu amigo e minha amiga, é possível sim o milagre como nós acompanhamos, tá bem? Nós vamos agora fazer uma prece por todos vocês. Se você quiser pegar um copo com água, prepare um copo com água, uma roupa de um familiar, porque vai ser feito a oração. Tá ali o pastor Emerson, não é só o nosso SOS. Pastor Emerson, por favor, leia aí 2, 3 nomes de pessoas que nos ligaram e em seguida faça a oração da fé. Muito bem, Bispo Gilmar, exatamente como o senhor disse, nós estamos aqui direto da nossa central de atendimento e eu queria registrar a participação da senhora Isabel Cardoso, ela que pede oração também, porque ela está tendo dificuldades para tirar a carta de condução. Como também o seu Ernesto, que sofre com ansiedades e tem maus pensamentos. Todas as pessoas que estão ligando agora, enviando a sua mensagem, podem sim ter a certeza que nós vamos orar por você no final do programa e também, se você quiser a nossa ajuda pessoalmente, nós estaremos ali na nossa igreja, no nosso Centre d'Accueil Universel, em Ettelbruck, número 7, Rue Prince-Henri, a alguns metros ali da estação central, ali dos comboios de Ettelbruck, tá bom? Então, prepare-se, pois nós vamos agora falar com Deus. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento nós aqui entramos em oração por todas as pessoas que ligaram, mandaram a sua mensagem, a senhora Isabel, o senhor Ernesto, cada pessoa que tem passado por dificuldades, seja no âmbito profissional, familiar, seja, meu Deus, uma cura, uma libertação, que através, meu Pai, desta oração, esta pessoa seja alcançada e tenha ela força, ânimo e coragem para reagir. Meu Pai, nós determinamos que haja um antes e um depois desta oração na vida de todos que nos acompanham, em o nome do Senhor Jesus Cristo, e quem crê diga amém. Pra que tentar mostrar aquilo que não sou? Se tu conheces todo meu pensar e esquadrinhas o meu coração. Obrigado, pastor Emerson. Que Deus abençoe a
todos vocês. Com certeza Deus abençoa, tá bem? Agora beba da água se não bebeu, dê para o familiar, está tudo abençoado. Vamos crer em Deus. Tá? Agora faça a sua parte. Procure uma igreja universal mais próxima da sua casa, tá bem? Mais próxima. Não sei do país que você me assiste, aí você pode então receber o poder de Deus na sua vida. O programa Luxemburgo em Direto está chegando ao seu final, mas a programação vai seguir, tá bem? E amanhã nós estaremos de volta com todos vocês nessa programação. Que Deus abençoe a todos.